Senhor presidente, senhores deputados, senhoras deputadas, eu volto à tribuna, senhor presidente, porque nós fomos surpreendidos ontem com uma informação no blog do Celso Nascimento, Contraponto, que a governadora Cida Borghetti exonerou o diretor jurídico do Paraná Previdência por, segundo o blog, ordens superiores. Ordens superiores, diz o texto dele, ordens superiores determinaram que 1 bilhão que a Paraná Previdência mantém aplicados em títulos de renda fixa deixassem de ser administrados diretamente pela própria entidade e fossem transferidos para uma corretora privada que, em tese, garantiria maior remuneração ao capital. A proposta foi oficializada pelo diretor financeiro uns 40 dias antes da eleição, mas o diretor jurídico deu o parecer contrário. Resultado, o diretor jurídico acabou sendo exonerado. Como consta o decreto assinado pela governadora Cida Borghetti. Pode ser coincidência, mas a exoneração aconteceu 2 dias após a proclamação do resultado do pleito, que, ao perder já no primeiro turno para o candidato Rotinho Júnior, sepultou a chance de reeleição de Cida Borghetti. O exonerado foi o advogado Mauro Borges, um dos servidores que, na década de 90, ajudou a criação e implantação do Paraná Previdência, novo sistema que passou a gerir aposentadorias e pensões do funcionalismo público estadual. O Paraná Previdência tem atualmente um patrimônio financeiro na ordem de 7 bilhões de reais, em quase sua totalidade aplicado em títulos públicos e privados de renda fixa. Pode não representar remuneração atrativa, mas, em compensação, é a aplicação mais segura que há. Apenas 5% desse patrimônio estavam aplicados em títulos de renda variável, uma carteira administrada pela própria Paraná Previdência. Mas é sobre os 15% da renda fixa, equivalente a 1 bilhão de reais, que alguns olhos se arregalaram. Esta parcela bem poderia ser administrada por uma corretora privada que faria aplicações, digamos, mais rentáveis. Claro que cobrando as devidas comissões usuais do mercado, coisa que atualmente o Paraná Previdência não paga. E aqui eu faço um parênteses. Ora, quem veio do sistema financeiro, e eu venho do sistema financeiro, trabalhei no Banco do Brasil 28 anos e 3 anos no Banco Itaú, sabe que uma das coisas mais procuradas pelos bancos e pelas corretoras é justamente o spread, ou seja, deputado Plauto, a corretagem que é feita. Quando você tem uma corretagem alta, ainda que você pague um rendimento mais alto, o produto final para o aplicador tende a ficar menor, inclusive com mais riscos. E aqui, coincidentemente, abre-se mão de uma aplicação de 1 bilhão de reais, coisa que não é pouco, que está aplicado em títulos de renda fixa, para ser aplicado em renda variável por uma corretora, não diretamente pelo Paraná Previdência, mas por uma corretora que não se sabe qual é, mas que poderia render mais. Poderia render mais. Mas poderia também, senhores deputados, fazer com que nós tivéssemos novamente uma situação como aquela que aconteceu e que eu vim às tribunas denunciar e que até agora não tivemos nenhuma solução, nem por parte do Ministério Público, nem por parte do governo, que é a situação da usina elétrica a gás de Araucária, Petrobras e a venda do gás através da Compagás. Quando a Compagás precisou comprar gás para repassar ao EGA, alguns meses atrás, o que aconteceu? 135 milhões de reais tinham sumido do caixa e continuam sumidos. Sumiram, desapareceu, 135 milhões virou pó. Por que que sumiu? Porque esse dinheiro que deveria estar lá no caixa da usina elétrica gás da Araucária, para gás ser comprado e ser gerado energia elétrica, simplesmente foi aplicado no empreendimento imobiliário em São Paulo, não se sabe qual, não se sabe quanto, não se sabe o quê, não se sabe qual empreendimento, inclusive, que junto com outros empreendimentos desapareceu. Algumas pessoas foram retiradas da UEGA, mas o dinheiro desapareceu. Desapareceu. Ah, é porque o investimento só poderia ser recuperado 5 anos depois, e para cada real aplicado deveria ser reaplicado 2, óbvio que é um mico. E aqui se tentava fazer mais uma vez a mesma coisa. Além disso, diz o blog, os títulos que seriam ou que serão repassados à corretora têm resgate previsto apenas para o ano que vem. O resgate antecipado
e esta é outra regra do mercado, importa em altos deságios e, consequentemente, perda dos rendimentos que poderiam ser oferidos. Logo, resgatar a aplicação esta hora pode não compensar supostos e não garantidos ganhos futuros. Foram estas, basicamente, as razões que levaram o diretor jurídico a dar parecer contrário à manobra, até porque ele não quer ter um destino semelhante a tantas pessoas que estão tendo hoje inquéritos, processos, em alguns casos prisões, por darem parecer contrário àquilo que reza a boa governança, a regra da boa governança, e, ao fazer isso, acabou sendo exonerado. Nós vamos fazer aqui, falei com o líder da oposição, o deputado Anibele, nós vamos fazer na segunda-feira, senhores deputados, um pedido de informações para saber qual corretora era essa, qual o ganho previsto que teria essa corretora, que pagaria essa corretora, e quais os títulos que seriam aplicados. Eu só quero fazer aqui... Permite uma parte, deputado Tadeu? Na sequência, só um registro, deputado Romanelli. Nós temos um projeto aqui nessa casa, também com relação ao Paraná Previdência, que altera a Lei 18.469. A Lei 18.469 é a lei de 2015, que onerou o Fundo de Previdência em 145 milhões de reais mensais, com efeitos retroativos a 1º de janeiro de 2015, que foi aprovado no dia 29 de abril, aqui todos os senhores lembram, e que fez, inclusive, possibilitou o saque de mais de 600 milhões de reais para o Estado, todos os poderes do Ministério Público, imediatamente após a publicação da lei. Mais ainda, essa segregação de massas promovida por essa lei gerou grave déficit atuarial para o Fundo de Previdência. Ainda, e que me parece bastante preocupante, no parágrafo 6º do artigo 2º da Lei 18.370, de 2014, está escrito: os aposentados e pensionistas do Estado, inclusive suas autarquias, e segue, recolherão 11% sobre aquilo que excede ao valor mínimo, ao valor máximo da Previdência. O que faz o Estado? A Lei 18.370, em que pesa a Lei Federal 97.17 de 98 não obrigar, determinou que o Estado do Paraná, todos os poderes Ministério Público recolhessem aos fundos de contrapartida correspondente à contribuição. E o Paraná tenta, através do projeto que está aqui, novo projeto de lei, desobrigar o Estado à contrapartida sobre a contribuição dos aposentados e pensionistas e fazer novo equacionamento atuarial para que se posterga por décadas. Conforme a planilha anexa ao projeto de lei, os aportes em percentuais progressivos iriam até 2092. Ora, isso não foi votado. Já lhe dou a parte, deputado Romanelli. Não foi votado. Mas aí vem essa outra história de você transferir R$1 bilhão, que me parece extremamente preocupante, levando-se em conta que nós estamos a 4 meses ou 3 meses do final do governo. Não dá para o Paraná Previdência aplicar algo que pode ser por 1, por 2, por 3 anos, quando faltam 3 meses para que nós tenhamos o encerramento do governo. Eu vou conceder a parte ao deputado Romanelli, mas na sequência nós vamos voltar a esse tema, porque eu sei que o deputado Romanelli vai dar algumas explicações, e nós queremos voltar a esse debate aqui na segunda-feira, deputado Romanelli. Senhor presidente, eu creio... Senhor presidente, não, desculpe, mas pode ser presidente, quem sabe, deputado Tadeu Venere. Não serei, com certeza, ainda mais com a nova Assembleia Legislativa, onde eu já estou na oposição por antecipação, senhor presidente. Depois da bela votação que fez, aliás. Mas eu quero dizer a Vossa Excelência que não há nenhum mistério em relação à exoneração do diretor Mauro Borges. Para quem não conhece Mauro Borges, ele é advogado, servidor público de carreira. Eu me lembro, eu era líder do governo Requião nessa casa, e a oposição, à época chefiada pelo deputado Traiano e o deputado Valdir Rossoni, trouxeram ele aqui para nos fazer vários desaforos em relação à forma de gestão da Previdência. Quando vi a nomeação dele outro dia para a diretoria da Paraná Previdência, eu sabia que era uma questão de tempo, por conta do temperamento que ele tem. Não estou dizendo se é certo ou errado, não estou questionando a eficiência técnica, de conviver em qualquer grupo, porque, infelizmente, o posicionamento dele, posso garantir ao senhor deputado, com certeza absoluta, não tem aplicação de 1 bilhão, não tem absolutamente nada disso. Com certeza é desentendimento interno, de relacionamento interpessoal, porque Mauro Borges é uma pessoa extremamente complexa. Ok. Deputado Romanelli, eu acho que a sua afirmação ela tem um viés sobre o caráter pessoal do senhor Borges, que eu posso até entender e respeitar. Mas o que me interessa não é se o senhor...
Um minuto para concluir, deputado. Borges é ou não é uma pessoa tratável ou não tratável? A mim isso não faz a menor diferença, porque se nós fôssemos tratar de desaforos, as coisas ficariam muito mais complicadas com tanta bobagem que é dita. Mas eu diria o seguinte, senhor deputado, nos interessa saber se de fato houve ordem para que fosse transferido R$1 bilhão das contas do Paraná Previdência aplicados no fundo de renda fixa para que fossem transferidos para uma corretora. E isso o senhor Borges certamente irá poder esclarecer, se for inclusive convidado para vir aqui. Espero que não seja necessário, mas se for nós vamos convidá-lo. Vamos convidá-lo, ele vem aqui e diz. E obviamente que deve ter uma documentação que comprove também essa afirmação. E esta é a preocupação, senhor presidente, porque o nosso papel é esse. Nosso papel é esse, como é o papel dos deputados federais. Então, senhor presidente, mais uma vez quero agradecer o espaço, quero fazer uma saudação especial à deputada, agora a deputada federal Gleisi Hoffmann. Por favor, para concluir. Para concluir. A deputada federal Gleisi Hoffmann, a deputada federal mais votada do Paraná e certamente uma das mulheres que irão honrar o seu mandato na Câmara Federal, como fez durante os seus 8 anos como senadora. Obrigado, senhor presidente e senhores deputados.